meninas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas de volta ao Plano Perfeito. Eu sou Priscila Kajihara, criadora do método PK Brow Design, e há muitos anos eu atuo na área da beleza. Assim como aconteceu comigo, eu acredito que essa profissão ela pode mudar completamente a sua vida. Foi através dela que eu saí da fábrica, recuperei a minha autoestima, descobri o meu propósito e comecei a viver de algo que realmente me fazia feliz. E é isso, meninas, que eu quero que vocês sintam também. Este é o legado que eu quero deixar no mundo. Ajudar outras mulheres a encontrarem liberdade, propósito e uma nova história através das próprias mãos. Na última aula, você deu o primeiro passo, vocês lembram, né? E descobriram onde está dentro do seu plano perfeito. Percebeu que por mais distante que pareça, existe sim um caminho real possível para você construir uma nova rota, mesmo que você comece do zero, mesmo começando somente nas suas folgas, mesmo não tendo tempo para nada. Mas a gente vai conseguir encaixar aí na sua rotina. E se você ainda não assistiu a aula número 1, pare agora mesmo e volte lá antes de continuar. É muito importante você seguir todas as etapas na ordem certa. Cada uma, gente, foi pensada para te guiar no passo a passo. Não pule etapas. Elas são o seu mapa para sair do ponto em que você está e chegar onde você quer. Lembra? Sair do ponto A, chegar no ponto B. E quem assistiu a primeira aula e me mandou mensagem, eu quero agradecer de coração. Foi incrível ver tantas mulheres se identificando no modo espera, no modo confusa e também no modo pronta para agir. Ver essa movimentação acontecendo é lindo, significa que a semente foi plantada e quando a gente começa a enxergar essas possibilidades, a mudança já começou. É isso, gente, já começou a mudança em vocês e vocês nem repararam. Eu também fiquei extremamente feliz com as marcações nos stories, muito obrigada. Ver vocês comentando, compartilhando o que aprenderam e falando dos seus planos me enche de alegria. É isso que eu quero de vocês. Vocês também curtam bastante esse momento aqui comigo. E hoje, olha, eu quero mostrar o próximo passo. O passo que vai tirar você da dúvida. Isso é o mais importante, gente, colocar você no caminho da sua nova vida. Essa aula é especial, porque eu vou te entregar o plano do início, o que realmente importa para entrar na área da beleza, de forma leve, real e possível. Sem pressa, sem aquele salto no escuro, apenas com passos certos, no ritmo da sua realidade. Mas olha, antes de eu te mostrar o passo a passo, eu quero te lembrar uma coisa, gente. Escuta isso que eu vou te falar. Começar na área da beleza não é sobre largar tudo. É sobre criar uma segunda porta, uma nova alternativa para a sua vida, uma chance real de ter mais tempo, mais saúde, mais liberdade e também mais dinheiro. Eu queria muito, gente, de verdade, que lá atrás, quando eu comecei, alguém tivesse pegado na minha mão e me mostrado o meu plano perfeito. Com certeza, gente, eu teria evitado tantos erros, muitas barreiras naquela época, ainda mais no momento que foi tão sensível na minha vida. Sabe, gente, quando chegava o domingo, sabe aquele domingo à noite, eu sabia que na segunda-feira eu voltaria a trabalhar na fábrica. Eu já começava a me sentir estranha, sabe, me sentir mal, me sentir um pouquinho até com falta de ar. Eu tenho asma, né? E foram 10 anos de fábrica, literalmente sofrendo. Mas não somente por causa da saúde física, que também era importante, mas sim também pela saúde mental. Por saber que eu podia mais, por saber que eu não estava vivendo a vida que eu nasci para viver. Eu estava ali, na fábrica, sem trabalhar para uma coisa para mim. Isso era muito, muito angustiante. Mas, coincidências da vida ou não, foi exatamente lá onde tudo começou. As meninas me diziam, né? Priscila, você faz sobrancelha tão bem. E foi ali, entre o barulho das máquinas, que nasceu aquela sementinha que viria a mudar toda a minha história. O que eu não sabia, gente, e é uma parte muito triste da minha história, é que dentro da minha mama direita existia um câncer. Eu tinha apenas 29 anos, tinha uma vida inteira pela frente, cheia de sonhos,
e aqueles sonhos não foram vividos. Ninguém está preparado para ouvir uma coisa dessas, não é verdade? A gente vai empurrando, a gente vai esperando que as coisas aconteçam, mas não acontece, vai adiando os planos, adia aqueles sonhos e nem percebe que só o fato de ter saúde já é um presente de Deus e a gente deve ser grata, agradecer cada momento que a gente está aqui na Terra com saúde. Confesso que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tive que remover, meninas, a mama inteira direita. Porque em um mês, o câncer, que era muito agressivo, ele passou do estágio 1 para o estágio 3. Isso foi em pouco tempo. Para quem não sabe, só existe 4 estágios. Eu fiquei no 3. E eu não estaria aqui para contar essa história se tivesse passado mais um pouquinho. No total, meninas, foram mais de 11 cirurgias, 8 sessões de quimioterapia, 25 sessões de radioterapia e 5 anos de hormonioterapia. Minha sobrancelha, que era onde tudo começou, eu também já não tinha mais. Meu cabelo também não. E o pior foi ouvir da minha médica que eu nunca mais poderia usar a minha mão direita para trabalhar. A mesma mão que eu usava para cuidar das clientes, para transformar rostos, fazer sobrancelhas, transformar vidas. O motivo disso, gente, foi que, durante a cirurgia, a minha médica ela viu que o câncer tinha se espalhado do peito para o braço, né, aqui na axila. Então ele teve metástase, porque já estava no estágio 3. E ele foi parar também nos linfonodos do braço direito. Por conta disso, para garantir a minha sobrevivência, a minha saúde, a minha médica decidiu retirar todos os linfonodos do meu braço também. Então a cirurgia foi uma cirurgia longa, de quase 9 horas, e tirou todos os linfonodos da minha axila direita, além da mama direita. E com isso, gente, por causa dessa cirurgia grande, eu desenvolvi uma condição chamada linfedema, que é uma sequela da cirurgia das mulheres que fazem remoção mamária por causa do câncer de mama. O meu braço direito, gente, ele ficou inchado. Não sei se vocês conseguem perceber, dá pra ver que ele é mais inchadinho que o outro, né? E ele ficou inchado e ele fica pesado, né? Então ele dói bastante. E eu decidi que aquilo, na verdade, não seria o fim da minha história. De jeito nenhum que eu ia aceitar um diagnóstico desse. Porque quando a gente encontra o propósito, ou quando o propósito encontra a gente, desistir deixa de ser aquela opção. A gente não tem mais opção. Então, olha, eu me esforcei bastante, corri atrás, e mesmo com dor no início, eu continuei, fui atrás dos meus sonhos, independente de qualquer coisa, independente de qualquer sequela. E eu vou falar para vocês, eu corri atrás, eu fiz vários cursos, eu me especializei, viajei para longe, estudei mais, e cada novo atendimento era uma vitória. Cada sobrancelha que eu fazia era um pedacinho de mim nascendo, aquele sentimento gostoso, sabe, de quando você faz uma coisa por você e por outras pessoas. Eu sentia muita felicidade em fazer aquilo, então eu me esforçava bastante para poder ser a melhor que eu podia ser naquele segmento. E foi assim que eu saí da falta total de experiência para me tornar o que eu sou hoje, gente, que vocês conhecem, né, nas redes sociais, no meu trabalho, a mulher das sobrancelhas. E hoje, com mais de 10 mil atendimentos, com meu estúdio, com centenas de fadinhas, né, formadas pelo meu método de sobrancelhas. E olha, e o mais surpreendente de tudo é que eu não sinto nenhuma dor no braço quando eu vou trabalhar. Olha só que coisa maravilhosa. Eu sinto que isso, na verdade, é até um milagre na minha vida. Porque antes, a médica lembra que disse que eu não podia trabalhar mais com o braço direito, eu não podia fazer esforço. E eu provei para mim mesma e para todos que eu consigo sim. Então, eu acho que isso daqui é um milagre na minha vida. E de verdade, eu sinto muita gratidão em poder transbordar esses conhecimentos e ver mulheres buscando também uma mudança. Assim como um dia eu lá atrás busquei também uma mudança na minha vida. Vocês estão buscando seu propósito, buscando transformar a sua vida. E quando a gente faz isso, a gente também transforma a vida de outras pessoas. Isso que é o mais bonito dessa profissão, gente. Que não é só pra gente, é pro outro também. E você só precisa dar os primeiros passos certos. E para ficar bem didático aqui para vocês, gente, nesta aula, eu vou te mostrar os 4 pilares essenciais do seu plano. Os pilares que parecem simples, mas que foram importantes para mim lá no começo.
Sério, gente, esses pilares foram aquele passo a passo que eu precisei fazer para conseguir o que eu consegui hoje. É um caminho longo, claro, mas eu espero que também esse passo a passo, esses 4 pilares, também sejam muito importantes para vocês e que vocês consigam seguir eles passo a passo para vocês conseguirem mudar de vida também. Vamos lá então, gente, para o conteúdo dessa aula, eu quero que vocês peguem papel e caneta. Vocês já pegaram papel e caneta? Se não pegou, corre lá rapidinho. Vou até tomar uma aguinha aqui enquanto vocês pegam papel e caneta. Só um minutinho. Vamos lá, que vocês vão ter que anotar bastante coisa hoje, tá? Tem muita coisa boa. Os 4 pilares são super importantes, gente. Então vamos lá, todo mundo papel e caneta. Meninas, o primeiro pilar que eu quero que vocês reflitam é a decisão inteligente. Escreve aí no papel. Decisão inteligente. Daí você pode me perguntar, mas Pri, como assim? Decisão inteligente? Vamos lá. A decisão inteligente é dar o primeiro passo em uma profissão que não exige investimento de materiais ou maquinários caros. Uma profissão, gente, que não obriga você a abandonar o seu trabalho atual, que não concorre com a tecnologia, mesmo ela se tornando, ela tomando mais empregos a cada dia. E a gente está vendo isso acontecer. E acima de tudo, gente, uma profissão que não depende de talento natural, nem de ter nascido sabendo. Porque é uma habilidade que você pode conquistar com muito treino, muito esforço. Então, não se preocupe se você falar assim, gente, não tenho talento para desenho, não se preocupa. É muito, muito fácil a gente treinar você para você ganhar essa habilidade. Olha, na aula 1, eu já disse, e eu vou repetir aqui para vocês novamente. A tecnologia, a inteligência artificial, ela não pode fazer sobrancelhas. Gente, a mão humana, ela tem valor. O olhar humano, ele tem valor. A delicadeza humana tem valor. E é por isso que o design de sobrancelhas, ele se tornou uma porta de entrada, a porta de entrada mais inteligente para mulheres que querem começar do zero, sem precisar arriscar tudo, sem precisar jogar tudo pro alto, sem precisar largar o emprego. Você consegue entrar nessa área de sobrancelhas muito fácil. E eu vou ensinar tudo para vocês. Mas tem um detalhe importante, tá? Isso eu quero que cada uma de vocês que está me assistindo hoje, está assistindo a aula número 2, que guarde no coração. A decisão inteligente, ela é começar uma jornada que vai te devolver um poder. Vocês sabem que poder que é esse, gente? Anota aí. Ela te devolve um poder. O poder de escolha. Isso mesmo. Porque é justamente quando você tem escolha que você também tem liberdade. E quando eu falo em decisão inteligente, não é só sobre escolher o quando começar, mas também como começar. Porque não basta dar o primeiro passo. É preciso também dar o passo certo. Meninas, até aqui tudo bem? Vocês anotaram tudo? Estão anotando? O primeiro pilar, a decisão inteligente, é você começar e não só começar quando. Quando começar? Não, não basta. É preciso dar o passo certo. Tá certo, meninas? Então lá, anota tudo certinho. Vou beber uma aguinha de novo pra vocês. Vocês bebem água aí também, tá? E olha, vamos continuar? E aqui que entra, gente, o segundo passo, o segundo pilar do plano perfeito. Que é aprender com quem de fato faz e aplica o que fala. Vou repetir. Aprender com quem de fato faz e aplica o que fala. Porque hoje em dia tá cheio de gente sem experiência, dando curso, dando aulas, ensinando coisa errada. Vocês devem conhecer alguém que faz isso. Muita gente acha que sobrancelha é só tirar pelinhos. Tirar vários pelinhos, um aqui e outro ali. Mas não é. E a diferença entre uma profissional comum de uma profissional que é disputada, que tem um trabalho excelente que as pessoas procuram, está principalmente, né, em 3 coisas. Eu vou explicar essas 3 coisas para vocês. A primeira coisa é técnica, a segunda coisa é visagismo
E a terceira coisa é o olhar profissional. A gente vai falar sobre essas 3 coisinhas aí, tá? Então, marca aí. Técnica, visagismo, olhar profissional, certo? A técnica, meninas, é o que garante a precisão do atendimento. É o conhecimento das medidas, das linhas, do fio certo, no lugar certo. Sem técnica, o resultado ele fica instável. Cada sobrancelha sai de um jeito, né? Uma para cima, uma para baixo. E a profissional, ela nunca tem confiança no que entrega. Porque afinal, ela tá vendo ali que ela não tem precisão no que ela faz. Isso é muito ruim. Isso tira a confiança de qualquer profissional. O segundo ponto, o visagismo. O visagismo, meninas, é o que personaliza o design. É entender que cada rosto é único, cada mulher é único, cada traço é único. E que a beleza, ela não está em copiar um padrão, mas sim em harmonizar as proporções de cada mulher. Sem visagismo, o resultado pode até ficar bonito, mas não valoriza quem está na cadeira. Gente, e a cliente sente isso sim. Ela sabe, ela sente. Quando ela se olha no espelho, ela não vai se reconhecer. E quando ela vai embora, ela vai se sentir frustrada. E você vai sentir isso também, vai ficar frustrada também. Vão sair 2 mulheres frustradas do atendimento. E o terceiro é o olhar profissional. Gente, o olhar profissional é o que une tudo, na verdade. Ele junta tudo. É o cuidado, é o capricho, é a postura, é o acabamento. É quando a cliente olha no espelho e sente que ela foi tratada por alguém que ama o que faz. E sem esse olhar, o trabalho até pode ser técnico, mas não tem alma. E sem alma, não há fidelização. Ouvi isso? Sem alma, não há fidelização. É por isso que aprender de forma correta, com a pessoa certa, é tão importante. Vocês anotaram as 3, meninas? É muito importante que vocês anotem, tá bom? E olha, por não ter essas bases, né? Isso traz muita insegurança. Além de insegurança, traz retrabalho e também falta de confiança. E quando você não confia no que faz, você não consegue nem cobrar pelo seu procedimento. Você não consegue crescer. E menos ainda você ser lembrada pelo seu trabalho. Mas quando você tem técnica, tem visagismo, olhar profissional, você entrega transformação. E transformação é o que faz uma cliente voltar. E não somente voltar, gente. É a cliente que vai te indicar, ela vai falar para a amiga, ela vai falar para a mãe, vai falar para as irmãs. Ela vai falar para todo mundo, nossa, conheci uma mulher que faz design de sobrancelha, a Ana, a Maria, a Luísa. E ela fez um trabalho incrível em mim, me tratou super bem, foi super profissional. É isso que a gente quer, que as clientes falem da gente. E falem bem, que tragam outros clientes. Eu já formei muitas mulheres que começaram do zero. E com uma base correta, se tornaram profissionais que hoje atendem toda semana. Porque quando você aprende de forma certa, os resultados, gente, eles aparecem naturalmente. É natural, você vai sentir que ele vai vindo com o tempo. É claro que tem que ter o nosso esforço, mas fica mais fácil quando a gente aprende a forma certa. E olha, agora a gente vai para o nosso terceiro pilar do plano perfeito. Já anotaram tudo? Vamos entrar no terceiro ponto agora, que é super importante. E o terceiro pilar, meninas, do plano perfeito, ele é o portfólio inicial. Isso mesmo, escreve aí na sua anotação. Portfólio inicial. Deixa eu te contar um segredinho que mudou toda a vida de muitas das minhas alunas por conta desse segredinho. Você sabia que você não precisa de clientes para começar? Olha só, mas como assim? Você não precisa de clientes para começar, meninas. Vocês precisam de um portfólio inicial. E o portfólio, ele é algo que você pode construir antes mesmo de começar a cobrar, antes mesmo de ter clientes. E eu vou te mostrar como. Sabe como vocês vão ter o portfólio, meninas? Beber água, peraí. O portfólio, ele é uma coisa super importante que você pode ter antes mesmo de ter clientes. Como que você vai fazer isso? Com modelos,
com familiares, com duas amigas ali da fábrica, com uma vizinha, uma amiga da amiga que conhece a mãe de alguém. E você vai pegando suas conhecidas, né, o núcleo que você está, para poder fazer esse portfólio. Eu ensino as minhas alunas que com apenas só cinco bons antes e depois, você já tem uma base forte o suficiente para se apresentar para as pessoas como design de sobrancelhas, postar nas redes sociais, começar a receber clientes reais e até montar a sua primeira agenda. Porque você vai ter um portfólio, você vai ter pegado modelos e pessoas que você conhece, feito trabalhos reais, e isso vai conseguir fazer com que você mostre para as pessoas o que você está fazendo. Mas o que trava a maioria das mulheres não é a falta de clientes, sabe? É a falta de visão do primeiro passo. Elas não sabem o que fazer. Elas fazem o curso e depois não sabem o que fazer depois. E o terceiro passo é esse: montar um portfólio simples, bonito, profissional. Aquele portfólio que vai introduzir você na área da beleza, na área das sobrancelhas. Porque o portfólio, meninas, é o seu cartão de visita. Ele mostra o seu cuidado, ele mostra o seu progresso, ele mostra a sua dedicação, ele mostra que você está fazendo merecer pelo que você está correndo atrás. E quando a pessoa vê o seu trabalho com os próprios olhos, gente, aí sim ela passa a acreditar em você. O seu medo vai diminuindo com o tempo, a insegurança some e você também passa a acreditar em você mesma. É incrível quando as pessoas confiam em você para fazer um trabalho. Eu me sinto muito honrada quando vem uma mulher no meu estúdio para fazer as sobrancelhas. E agora, gente, chegamos ao quarto e último pilar. Espero que vocês tenham anotado tudo ali. Vamos pro quarto agora, tá? Beber uma aguinha. O quarto e último pilar do plano perfeito é organizar a sua nova profissão dentro da sua rotina. E é isso, gente. Algo que ninguém conta para vocês, que ninguém ensina, mas é justamente o que faz o plano perfeito funcionar. Você não vai sair do seu trabalho atual. Você vai encaixar a área da beleza dentro da sua vida agora. E de um jeito leve, um jeito possível, um jeito tranquilo e principalmente adaptável para os horários que você tem, para os dias que você tem. Você pode começar atendendo em 2 períodos por semana, por exemplo, um sábado ou domingo, ou 2 noites por semana. Assim, sabe? Sem pressa, sem medo, sem correria. Você começa a colocar o seu sonho em movimento, porque é aí que está o segredo, é começar a se movimentar. Aos pouquinhos você vai fazendo. Isso sim é uma engrenagem que cada vez vai movimentando mais. Mas olha, para ficar bem didático aqui, vamos fazer juntas e pensar em um exemplo real. Vocês querem um exemplo real? Vamos lá, olha, se você, por exemplo, conseguir atender 3 clientes no sábado e 2 clientes no domingo. São 5 clientes no final de semana, certo? Tô jogando baixo, tá? Imagina que você cobre aí no início 2.000 ienes. A gente consegue cobrar até 2, 3.000 ienes para fazer design de sobrancelhas. Então, com 5 clientes, você vai faturar num final de semana, tá? Entre 10 a 15.000 ienes. E é por final de semana. E eu já disse, estou jogando para baixo essa quantidade de clientes, porque hoje a demanda está alta. A gente consegue fazer muito mais que isso. E, gente, essa renda extra, ela pode mudar muita coisa na sua vida, no seu dia a dia. Imagina ter, em média, 40 a 60 mil ienes a mais por mês aí na sua casa. Eu tenho certeza que isso pode ajudar muito a pagar suas contas, pode também te dar aquele alívio no final do mês, sabe? Quando a gente fica super estressada vai chegar o salário, então vai te dar aquele alívio no final do mês. Ou até mesmo te ajudar a realizar alguns pequenos sonhos. Sabe, uns desejos que você tem, por exemplo, de viajar ao Japão, conhecer algum lugar, um restaurante mais gostoso, mais badalado, ou até mesmo ir com mais frequência para o Brasil. Eu sei que muita gente gostaria de fazer isso, né? E principalmente, gente, sem depender de ninguém, apenas depender do seu próprio esforço. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse uma renda extra hoje, o que você faria com ela?
Pensa aqui comigo, gente. Se você tivesse uma renda extra hoje de 40 a 60 mil, o que você faria com ela? Essa renda, ela ia fazer diferença no seu dia a dia, ia fazer diferença na sua casa, na sua família, na sua paz, né, interior, na sua liberdade, no seu sentimento. Ia fazer diferença para você ter uma renda extra? Pensa nisso com carinho, porque o que eu quero te mostrar é que tudo isso é possível, gente, é possível. Mas só se você colocar o plano em movimento. Quem estiver parado não vai conseguir fazer isso. Tudo começa com uma decisão inteligente, como eu te falei lá no começo. E a gente precisa sempre estar em movimento e fazendo as coisas acontecerem. E um pilar, meninas, depende do outro. Um pilar depende do outro para construir esse caminho. É como se cada etapa ela fosse um degrau. E quando você sobe um degrau, o outro degrau ele fica mais próximo, ele fica mais fácil de ser alcançado. O plano perfeito, ele não é um sonho que está distante, nada disso. Ele não é uma promessa vazia. Ele, na verdade, é um plano muito seguro. Ele é um plano com passos simples, claros, feito para mulheres reais, com rotinas cheias, responsabilidades, contas para pagar, assim como eu, assim como você, assim como a realidade de 90% das mulheres que estão aqui no Japão. Não só no Japão, né? A gente sabe que mulher é assim no mundo inteiro, não é verdade? E isso é uma realidade muito grande para nós. E a gente precisa realmente focar e pensar nisso. Como a gente resolve isso? Bom, meninas, na aula 1, quando você entendeu, você conseguiu começar a enxergar onde você estava, na verdade? Naquela aula 1 que você assistiu da primeira vez. E também entendeu qual que é o seu momento atual, o seu modus operandi. E hoje eu te mostrei 4 pilares e cada detalhe desse plano perfeito. Mas ainda falta uma coisa. E na verdade, o mais importante, não é só isso. Porque uma coisa, meninas, é saber o caminho. Então não adianta a gente só saber o caminho. Outra coisa que é completamente diferente é ter alguém que te ensine a andar mais rápido. Alguém que vai te mostrar como evitar erros, como fazer do jeito certo e, principalmente, como se tornar aquela profissional que as clientes escolhem, confiam e recomendam. Porque lembra que a gente falou lá em cima? A gente quer dar um atendimento de excelência para as mulheres saírem de lá felizes e recomendar o nosso trabalho. Isso é o mais importante para a gente tem que saber fazer esse passo a passo certinho. Isso é muito importante. Então hoje você descobriu o seu plano perfeito, que o seu plano perfeito ele tem 4 pilares. Que tudo começa com uma decisão inteligente. Vocês anotaram, né? A decisão inteligente começando pequeno, mas com uma estratégia para crescer. Depois você viu que o que diferencia uma profissional comum de uma profissional disputada é a base. A base que ela faz, que é muito sólida, que é a técnica, que é o visagismo, que é o olhar profissional. E quando você aprende do jeito certo, você entrega resultados de verdade e começa a ser reconhecida. Esses passos da técnica, do visagismo e do olhar profissional, eles vão mudar, realmente separar as boas profissionais das más profissionais. E a gente precisa muito se atentar a isso. A ter um bom conhecimento, uma boa base. Isso é o mais importante para quem quer entrar nessa área. Você também viu que não precisa de clientes para começar, mas sim precisa de exemplos do seu trabalho, do seu portfólio. E com apenas alguns antes e depois, você já consegue mostrar o seu trabalho, postar, ser vista e o mais importante, isso vai fortalecendo a sua nova identidade, porque sim, meninas, quando você vira uma profissional, a sua identidade fica com uma postura mais forte. E também viu que o segredo é organizar sua nova profissão dentro da sua rotina. Porque o plano perfeito, ele não é sobre largar tudo, sobre jogar tudo para o alto, mas sim sobre como encaixar a beleza dentro da sua vida, do jeito que dá para você, nas suas horas vagas, nas suas folgas, até que esse esforço, aos poucos, comece a se desenvolver
e devolver o que mais te falta hoje, que é tempo, leveza, liberdade. Meninas, quando esses 4 pilares se juntam, aí sim o plano ganha força. E é aí que as coisas começam a acontecer de verdade. Elas mudam de verdade a partir disso. E a aula 3, meus amores, é a aula mais importante de todas. Eu tô dando esse spoiler para vocês. Olha, porque nenhum plano, ele é efetivo se ele não for colocado em prática. Vocês concordam comigo? Pensa só. Eu posso até te entregar tudo o que você precisa para começar. E para começar a transformar a sua vida. Mas se você não executar, é como se nada tivesse acontecido. É como guardar um presente e nunca abrir. É como comprar uma fruta deliciosa e deixar ela apodrecer na geladeira e não comer. Mas, na nossa próxima aula, na aula número 3, eu vou te mostrar como colocar este plano em ação. Como fazer para ele sair do papel e ver os resultados acontecendo de verdade. Eu vou te mostrar os passos que transformam aprendizado em resultado. Os passos que diferenciam quem apenas sonha de quem realmente realiza algo. E também como mulheres que começaram pequeno, usando apenas o tempo que tinham, nas folgas ou atendendo em algumas horas, hoje vivem da beleza com liberdade, propósito e leveza. Vai ser a aula da virada, a aula em que você vai entender como fazer o plano funcionar para você. Então já anota aí a data da nossa última aula, o grande fechamento do plano perfeito. Mas antes de encerrar, meninas, eu quero ver vocês. Eu quero ver você que está aqui comigo. Então, gente, me marca nos stories do Instagram. Me conta o que você achou dessa aula. Qual foi o pilar que mais mexeu com você? E o que te deixou, o que fez você decidir colocar em prática a partir de agora? Eu quero acompanhar você de perto, cada passo dessa sua caminhada. E depois disso, meninas, eu vou ainda abrir por alguns minutinhos o nosso grupo do WhatsApp para falar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, olha, não perca a próxima aula. E lembre-se, ter um plano muda tudo, mas seguir um plano muda a sua vida. Eu te vejo na próxima aula. Um beijo para você. Até mais! Maravilhoso, assessoria impecável. Eu acho que aqui começa um novo ciclo na minha vida, que a base é o design, né? Foi o que a gente aprendeu. Eu estou muito feliz e a partir de hoje começo já meus atendimentos. Esse é um novo ciclo para mim. Esse vai para o Brasil, ano que vem estou indo embora, então estou levando o certificado daqui para fazer novos atendimentos lá no meu país. Oi, meu nome é Bruna Mayumi. No começo desse curso eu estava achando que seria um bicho de 7 cabeças, mas não foi nada disso que eu pensei. Foi um curso super legal, a Pri me auxiliou muito, as fadinhas da PK Beauty também me auxiliaram e foi bem mais fácil do que eu imaginava e eu gostei bastante. O resultado foi o que eu queria. Eu estava imaginando uma coisa e eu estava bastante com medo de não conseguir fazer a sobrancelha que eu estava imaginando, mas no final consegui. Graças a Pri, marido dela e as fadinhas da PK Beauty. O curso eu gostei bastante porque teve bastante assistência, teve pessoas me auxiliando, teve a Pri mesmo me dando ajuda, assim, veio me ajudar na prática também, então foi bem mais fácil que eu imaginei. De dar atenção para todo mundo, uma por uma, e ela foi fofinha, ela fez tudo isso, deu assistência para cada pessoa. Eu me chamo Mariana Mayumi Onari e eu sou de Aitken. Então eu falei, vou entrar na área da beleza. E aí uma amiga falou, nossa, você conhece o trabalho da Priscila Cajihara, é muito bonito. Aí eu entrei no Instagram dela, e no que eu entrei no Instagram dela, eu falei, gente, que trabalho impecável. Aí eu falei, bom, eu tenho dinheiro, eu tenho curso, é agora, né? Eu já tenho a vontade, então é agora que eu vou fazer. E aí logo que ela lançou lá, tipo, o link, eu cliquei, paguei. Falei, é agora. Falei, Jesus, cadê? Eu quero logo começar esse negócio, porque eu não tô conseguindo. E aí, no que ela lançou, aí eu assisti a aula, falei, Jesus, adorei. E aí, cada semana era uma aula diferente, né? O diferencial do curso, eu acho que foi ter o online e o presencial. O online eu consegui entrar várias vezes. Aí eu via de novo, eu falava, bom, eu não vi essa informação, então eu vou ver de novo. O que é diferente quando só tem o presencial, né? Então, quando você tem só o presencial, a professora vai lá, te dá aquilo naquele dia. E, claro, tem um grupo, né? Mas se você não lembra o que ela falou,
e não pegou nota, não tem como você tirar a dúvida, né? Então, eu achei que o online foi bem diferencial. Eu indiquei bastante, até para quem já é da área de beleza, como a Priscila fala, se a pessoa não tem o design, não tem como fazer os próximos passos. Então, mesmo que a pessoa já trabalhe na área, já sabe fazer de sobrancelha, eu indico para ela também, falar, olha, muito bom, vai te ajudar, vai te complementar alguma coisa, então faça. Então, eu indico. Meus planos agora é treinar bastante e quem sabe daqui um futuro próximo eu conseguir atender e transformar olhares de muitas outras pessoas.